31 de outubro de 1517, início da Reforma Protestante. Estamos aqui para celebrar 506 anos dessa reforma. E eu quero falar dos cristãos da época, que eram crucificados, tinham mortes cruéis, era queimado em praças públicas, era mortos afogados, era jogado às feras. Os cristãos daquela época passaram por tudo isso. Eles deram o sangue para que a semente do Evangelho pudesse chegar até aqui. Foram os verdadeiros mártires do Evangelho. Glória a Deus. Os imperadores daquela época massacraram o cristianismo, massacraram o povo daquela época que tinha, a presença de Deus. Eram mortos de uma forma cruel, como eu já falei. Que ao ler a história da Reforma Protestante, a gente se pega pensando como esse povo sofreu para que hoje tivéssemos liberdade de estar aqui com o Evangelho na mão e conhecendo a palavra de Deus e fazendo dessa palavra Cristo ser conhecido. Oh Jesus, glória a Deus. Vamos falar de alguns deles que massacraram aquele povo. Marcos Aurélio, Décimo e Diocleciano. Esses caras foram os caras que foram cruéis. Eu quero falar de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um monge alemão que, inconformado com algumas práticas da Igreja Católica, iniciou involuntariamente um movimento que deu origem ao protestantismo. Essa reforma que hoje temos a liberdade de pregar o Evangelho. Martinho Lutero foi um homem que teve uma profunda experiência com Deus. Relata-se a história de Martinho Lutero, que ele era da Igreja Católica, era um padre da Igreja Católica, um homem muito religioso, um homem extremamente místico, que se fragilizava. Ele vivia se confessando todos os dias, 2 horas por dia. Por quê? Porque Martinho Lutero não tinha paz. Ele vivia sem paz. Porque ele achava que a salvação era por obras, era por mérito, era por esforço. Mas não era bem assim. Ele chegava a incomodar o padre, de tanto estar ali no confessionário todo dia se confessando. Pessoa sem paz, ela fica assim. Quando ela vive a religião. Porque conhecer Jesus e viver a religião é totalmente diferente. Quem vive na religião não conhece a Cristo. Mas quem conhece a Cristo confronta a religião. Porque a religião, ela não salva ninguém. Ela não é capaz de salvar ninguém. Então Martinho Lutero, ele se via nessas condições, porque era o que a igreja passava. Naquela época, só o sacerdote podia ler a Bíblia. A Bíblia não era aberta para o povo. O povo era ignorante, o povo vivia sem conhecimento. Então, o povo só ouvia o que o sacerdote passava, mas não tinha essa liberdade que temos hoje, de ler e conhecer a Bíblia. A importância do que temos hoje é grandioso. Nós hoje temos essa liberdade de ver, de ler, de conhecer a Bíblia e o Deus da Bíblia, de transmitir isso. Antigamente não tinha tudo isso.
É uma felicidade ao ver que Deus preparou esse tempo novo para nossas vidas. Esse tempo de conhecimento, esse tempo da graça. Porque a salvação ela vem por meio da graça. E da graça de Deus. Martinho Lutero logo entendeu. Chegou aos ouvidos de Martinho Lutero Romanos 1,17, que diz: a fé, o justo viverá da fé. Quando Martinho Lutero entendeu que o justo viverá da fé, ele abriu os olhos. A venda dos seus olhos caiu. Os seus ouvidos puderam ouvir a salvação. E ali, Martinho Lutero começou a sua jornada com Deus. Porque caiu dos seus ouvidos os tampão que tampava para que ele não pudesse ouvir a palavra de Deus. Ele não tinha um entendimento da palavra de Deus. Mas quando ele vê que o justo viverá da fé, essa fé que traz salvação, essa fé que traz paz sobre a nossa vida. Aleluia! Eu quero te dizer que a fé, ela vem através da graça de Deus. Não é mérito meu, não é mérito seu. Se fosse por mérito ou por obras, a gente estaria perdido. Mas a fé, ela vem pela graça de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Aleluia! A reforma veio trazer instrução. Porque um cristão bem instruído na palavra de Deus, ele não se perde. A palavra de Deus, ela é inspiração. Ela é inabalável. Ela é inerrante. Ela é suficiente. Ela é eterna. Isso é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ao falar dessa palavra, nos traz um conforto, um alívio. Um alívio. Meu Deus, saber que tantas pessoas morreram por amor a essa palavra. E quantos estão aí rejeitando essa palavra? Quantos estão se afastando dessa palavra? Aleluia. Eu quero te dizer que Jesus, ele é a porta. Ele é a porta. No mundo plural, onde se acha que toda religião é boa, aleluia, onde politicamente, corretamente, aleluia, se pensa que toda religião leva a Deus, que todo caminho leva a Deus. Aleluia, meu Senhor, tem de misericórdia do teu povo, Senhor. Fala que, muitos falam que é importante você ter uma religião, é importante você ser sincero. Se tudo isso você já está fazendo, tá ótimo, tá maravilhoso, tá tudo certo, mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: Jesus é a porta, Jesus é o caminho, não há outro fora dele. Para onde iremos nós? Se só Jesus tem palavra de vida eterna, está dizendo que ele é a porta, está dizendo que ele é o único caminho e não há outro fora dele. Aleluia! Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único nome, aleluia, que pela qual é importante que seremos salvos. É o único nome que vamos ser salvos. É o único, não tem outro nome. Então, ele é essa porta. Ele te convida a passar por essa porta. Não é a porta da religião, mas a porta de uma transformação. A porta da salvação. A porta da libertação. E a porta daquele que te dá vida e vida com abundância.
Jesus te convida hoje a viver o novo de Deus. Ele te convida. Então, pare para pensar. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas sofreram? Quantas pessoas deram o sangue, passou situações difíceis, para que você pudesse hoje estar comemorando e fazendo parte da Reforma Protestante. Vamos celebrar esse momento. É um momento único. Amém? Fique com Deus.